que venha sempre trazendo boas novas aos seus e a nós todos. Por essa parte, irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra onde o Senhor tem nos mostrado. No livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Iremos ler nos versos 16 ao 23º. Glória ao nome santo do Senhor. Também aproveito para pedir oração, irmãos. Tenho algumas causas na mão do Senhor, que pelo nosso conhecimento, pelo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, às vezes não sabemos distinguir para que caminho tomar. Creio que essa insegurança há no meio de todos nós. Peço oração, irmãos, que oremos uns pelos outros, na verdade, para que em tudo o Senhor nos dê uma boa guia também na nossa vida cotidiana. Há entre nós, por certo, irmãos, que ficam esperando a hora do culto, irmão Bruno, para que o Senhor possa falar com a necessidade dele. Mas nós vamos orar uns pelos outros, amados, para que o Senhor, além de falar pela palavra, o Senhor também possa falar dentro dos nossos corações, no nosso cotidiano, na nossa vida, seja para tomar os caminhos à direita ou à esquerda, que oremos uns pelos outros, amados, para que o Senhor nos dê em tudo uma boa guia. Livro de Daniel, capítulo 9, verso 16 ao 23º, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Somente até aqui, meus irmãos. Amém.
Uma palavra, irmãos, que não precisa exortação. Uma palavra que na leitura já sentimos algo de diferente. Parece que as nossas orações foram ouvidas, não é verdade? Parece que há similaridade entre a oração de Daniel com a oração que você tem feito, aonde você busca uma saída, mas você fala, mas será que eu mereço? Porque tenho feito tantos erros na presença do Senhor, e o Senhor tem sido tão misericordioso para a minha vida, mas agora eu não consigo ir além. Daniel, amados, neste capítulo, que é um capítulo longo, que convidamos a Irmandade a ler, entender, buscar. Não entende uma palavra? Vai no dicionário, busca no Google ou busca em outra ferramenta de busca, mas tenta interpretar o texto, um texto muito rico. Nós estamos aqui numa parte, porque se muito lermos também, é um culto online, haveria dispersão e nós precisamos ter entendimento para que possamos estar em contínua comunhão com o Senhor. Este culto não é feito para que apareça o conhecimento do homem. Esse culto é feito para que transpareça em nós a misericórdia do Senhor, não é verdade? Recomendo a todos nós que possamos ler as Sagradas Escrituras, remoer a palavra, é um ensinamento primitivo, para que quando o Senhor manda a palavra na igreja, possamos nos nossos lares remoer a palavra. Que é isso? É ler de novo, buscar explicação ao que ouvimos, gravar na nossa mente o que foi falado. É fato que hoje nos cultos online a palavra fica registrada, mas este seu sentimento, na primeira vez que você ouve, que quando o Senhor vem ao encontro das tuas preces, esse sentimento você tem que gravar no teu coração. A palavra do Senhor hoje nos mostra o amor de Deus por Daniel, mais uma vez. Irmãos, o anjo Gabriel tocou nele pela oração. Está escrito que já no princípio da oração já saiu uma ordem do trono de Deus e ele precisou vir para declarar para Daniel o que haveria de acontecer. Tem um testemunho que eu vi essa semana de um servo de Deus de uma outra igreja. Ele falou: irmão, nós precisamos andar em comunhão para que possamos manter junto a nós o Espírito Santo, os anjos do Senhor que estão para nos acompanhar. Ele falou que certa vez ele foi orar por um menino de 7 anos que estava com uma enfermidade. Ele falou o nome, eu não me recordo agora, umas bolhas que dá na criança, na pessoa inteira. Falou que é um cenário terrível. E ele chegou para orar por aquela criança. O coração dele se entristeceu, ele pediu misericórdia ao Senhor. E quando ele foi fazer a oração, irmãos, para apresentar a unção, ele sentiu alguém puxando o terno dele. Ele sentiu aquilo, ele virou para trás, falou: por certo, a mamãe está com alguma necessidade urgente. Estavam no hospital. A hora que ele se virou,
a mãe estava chorando, clamando ao Senhor, longe dele. Ele falou: mas o que foi isso? Alguém me pegou em mim? Ele sentiu uma voz bem no ouvido dele: hoje eu venho aqui para fazer a obra por você. Irmãos, o servo de Deus orou, ungiu, e Deus, irmãos, por sua infinita misericórdia, libertou aquela criança na hora. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor faz essas coisas, irmãos. Como foi com esse servo de Deus, há diversos exemplos de livramentos, há diversos exemplos aonde nós percebemos os favores do Senhor por nós. Aqui hoje relembramos que Daniel alcançou esta bênção também, de pela oração dele provocar os céus e Deus mandar o anjo Gabriel para falar com ele face a face. Pode ser que um anjo nunca se manifeste para você, mas o Senhor hoje vem pela sua palavra para te lembrar, para te esclarecer, que assim como ele ouviu a oração de Daniel, que nós lemos há pouco, o Senhor também, irmãos, ouviu a sua oração. O Senhor também, amados, pela infinita misericórdia que há em Deus, o Senhor já se levantou para advogar pela tua causa, irmã, pela tua causa, amado irmão. Para nós que buscamos o Senhor, que temos necessidade na presença dEle, quando nós oramos, muitas das vezes as nossas lágrimas caem dos nossos olhos por tristeza, por lamento, por frustração. Outras vezes, amados, os nossos olhos derramam lágrimas por gratidão, porque por mais que você não esteja exatamente no lugar que você queria estar, mas o Senhor, você reconhece o Senhor na tua vida. Você reconhece os planos do Senhor, os favores do Senhor na tua vida, não é verdade? Então, amados, hoje a palavra do Senhor é essa. Assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel, que clamava a misericórdia do Senhor para que livrasse o povo do cativeiro, o Senhor te anuncia que Ele ouviu a sua oração, irmão. O Senhor ouviu a tua oração, irmã. O Senhor conhece os gemidos inexprimíveis das nossas almas. O Senhor conhece o nosso limite. O Senhor conhece até onde a tua capacidade chega. O Senhor sabe aonde o tempo, o dia, a maneira pelo qual Ele precisa te sustentar nas mãos dEle. Até ali você chegou cambaleante, até ali você chegou quase desfalecendo. Dias bons, mas muitos dias maus. E essa provação que passamos no nosso cotidiano, o Senhor permite para que o nome dEle possa ser enaltecido, possa ser glorificado. Mas, amados irmãos, irmãs, famílias, hoje, no meio de tantos lugares, aleluia, no meio de tantos textos, no meio de tantas passagens, hoje o Senhor nos lembrou de uma oração que foi ouvida dos céus, para que você tenha a certeza que você está vivo na presença de Deus. A chama ainda está acesa sobre a tua cabeça. Sobre a tua casa ainda existe a luz de Cristo Jesus, nosso Senhor.
Irmãos, o Senhor sabe com quem fala e o Senhor sabe a quem recomenda. A palavra do Senhor é essa, no meio de tanto texto, no meio de tanta transcrição, o Senhor te lembrou de uma oração que foi ouvida nos céus. O Senhor já está a postos para resolver o que clama a tua alma, porque foi encontrado justiça no teu pedido, meu irmão. Recebamos a palavra do Senhor, recebamos o conselho e recebamos fé, certeza que já a nossa libertação já saiu a ordem dos céus e já vai encontrar o endereço da nossa casa. Se ela vier por mãos humanas, ou se ela vier por uma inspiração divina, ou se ela vier pelas mãos de um anjo, que você possa reconhecer, que o Senhor possa encontrar da maneira que for, a nossa casa adornada para receber os favores do Senhor. Bem sabe o Senhor com quem fala, bem sabe o Senhor quem Ele precisava encontrar por essa palavra. Eu estou certo, estou confiante que o Senhor ouvirá também as minhas orações. Esteja você certo, meu irmão, minha irmã, o Senhor já está a postos, porque o Senhor, amados, Ele não tem limite para favorecer. O Senhor pega um homem que está no pó e coloca entre os doutores da lei. O Senhor coloca uma família destruída e coloca ela como um exemplo de uma cidade. O Senhor faz coisas grandiosas e não tem limite. Não tem limite para você que ouve essa palavra e fala, não, essa palavra é com fulano. Você está ouvindo a palavra da Cristã Apostólica no WhatsApp? A palavra é com você. Sim, a palavra é com Ele. A palavra é com quem você não conhece. E a palavra é com você também. O Senhor ouviu a tua oração. O Senhor conhece os desejos do teu coração. E o Senhor enxugará toda a lágrima. E o nome dEle na tua boca será sempre glorificado, meu irmão, minha irmã. Recebamos todos esta santa palavra, para que em tudo, em nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos juntos, irmãos, agradecer por esse culto, por esse conselho, em oração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus. Aleluia. Pai de infinita misericórdia, graças nós te damos, Senhor, porque mais uma vez estivemos na tua presença, mais uma vez cantamos hinos de adoração ao teu santo nome, mais uma vez, Senhor, estivemos junto à tua igreja, ainda que distante, mas numa mesma comunhão. Nós estivemos reunidos, Senhor, para te adorar, para te louvar em espírito e em verdade. Graças te damos, amado Deus, por a comunhão que tu tem nos dado, pela guia do teu Santo Espírito sobre nós, e maiormente nós te agradecemos pela tua santa, bendita palavra, Senhor, conselhos, que veio, Senhor, parece que encontrou, Senhor, exatamente aonde a tua igreja precisava, aleluia. Não veio com um exemplo, não veio, Senhor eterno, com uma paródia, com uma história parecida, não, Senhor. Tu veio, Senhor, mostrando que tu ouve a oração dos teus pequeninos na terra. Assim como tu ouviu a oração de Daniel,
Tu há de ouvir também, Senhor, Tu já ouviu e Tu há de resolver as causas, as necessidades, as aflições. Senhor eterno, que é impossível para os Teus pequeninos na terra. Graças Te damos por tudo, Senhor, porque estamos certos que alcançaremos a Tua benevolência, a Tua misericórdia e a solução que vem do trono da Tua glória sobre nós. Graças Te damos por tudo quanto Tu tens feito e por tudo quanto Tu hás de fazer pelas nossas vidas, por essa palavra também. Permita que possamos ter dias de paz. Permita que possamos gozar dos Teus bens, das Tuas misericórdias em nossas vidas, na certeza de alcançar os Teus favores também. Graças Te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino